Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós vamos agradecendo esse dia ensolarado, para que possamos brindar esse dia tão maravilhoso com esse sol e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do Evangelho de Jesus e trazer os seus ensinamentos, as suas mensagens, para que possamos no nosso dia a dia ficar numa sintonia de luz, uma sintonia de amor e conseguir ter aquela serenidade que nós tanto necessitamos diante desta pandemia, diante das coisas que estão nos acontecendo. Sabemos que está no final e que talvez só até esse final de ano o resto vai. Mas o importante é que nós estamos cada vez mais fortalecidos na fé, que tudo passa. E assim, eu vou falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, uma lição estranha. Dentro do Evangelho de Jesus, uma lição estranha. E qual seria esta lição estranha? Estranha moral, ou moral estranha. Sabemos que o Evangelho de Jesus, ele traz somente consolo, e essa veio nos trazer, assim, uma estranheza, porque o título já nos traz estranheza. Mas o importante é a mensagem que ela vai nos trazer. Então vamos agradecendo ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho do seu Evangelho, do seu amor, da sua luz, para que possamos trazer no nosso dia a dia essa força interior que Ele nos dá todos os dias. E assim vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, essa casa que me acolhe ao alvorecer e que me dá essa oportunidade de trabalhar um pouquinho o Evangelho, estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus. E assim, agradecida, eu vou dar início à mensagem da tarde de hoje. Moral estranha, capítulo 23. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele começa dizendo assim: uma grande multidão caminhava com Jesus e ele pergunta: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26 e 33. E mais adiante ele diz o seguinte: aquele que ama seu pai e sua mãe, mais que tudo, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não pode ser a mim, e aquele que ama mais o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno do meu amor. Não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Então nós paramos e pensamos o seguinte: como o Mestre Jesus falar, quem não odeia mais a sua pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo? Por quê? Agora vamos analisar o seguinte. Vamos parar, vamos pensar, que controvérsia é essa? Quem não odeia seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Nós temos que entender que enquanto ele estava na sua caminhada, nada foi escrito. Foi tudo escrito a partir do momento que ele se foi. E naquela época, as coisas não tinha a tecnologia de hoje. Era tudo manual, era tudo escrito à mão. Então, muitas vezes, as pessoas que fez esse pergaminho, fez essa mensagem, ela deve ter algum erro. E se errou uma vez, aí fica meio difícil de retroceder. Porque se fosse numa época de hoje, teria maneiras de consertar. Agora, se
Os copistas, como eles chamavam de antigamente, que era copista, que copiavam as mensagens para passar para todas as pessoas, mais de 28, 30 evangelho, 30 para passar para todas as pessoas o seu evangelho, então fica meio difícil de consertar, de retroceder. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o mestre ele falava na língua aramaico e como é? Hebraico e aramaico. Era a língua que o mestre falava. Mas nós sabemos que essas línguas elas têm vários significados. Uma palavra às vezes, como diz, eu vou dizer um exemplo pequenininho, manga. Nós falamos manga. A manga tem dois significados. Ela pode ser uma manga de camisa ou ela pode ser uma manga, uma fruta para chupar. Então, muitas vezes, as palavras têm dois mais significado. E no grego, ódio significa o quê? No grego significa o quê? O ódio. Tem que odiar meu pai e minha mãe. Amar menos. E por que ele fala que tem que amar menos? Ali na mensagem. Porque nós temos que entender que nós não podemos nos apegar às coisas materiais, mesmo nas famílias. São nossos pais, são nossa família, mas nós precisamos amar mais a Deus, seguir mais os seus ensinamentos do que ficar apegado à mãe, a filho, a casa, a marido. Por quê? Porque Ele nos vai trazer a vida eterna. Ele nos promete uma felicidade numa vida futura. Então é a Ele que nós temos que direcionar todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes e aquilo que nós precisamos de fazer de melhor. Isso não quer dizer que nós não vamos amar nossa família. Isso não quer dizer que nós vamos deixar eles dar o relento, não. O que Ele quer nos mostrar que odiar é amar menos, é valorizar mais o Evangelho de Jesus, seguir os seus ensinamentos, seguir tudo aquilo que Ele nos pede. Porque vamos analisar o seguinte: o mestre é todo amor, bondade, os seus ensinamentos se baseiam no amor, na prática do amor, da caridade. O seu primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essas palavras, nós sabemos que ele falava por parábolas, ele falava por alegorias. Então, muitas vezes ele fala, quem não odiar, mas ele está querendo mostrar, quem não seguir os meus ensinamentos, quem não valorizar mais aquilo que eu passo do que a sua vida atual, no seu dia a dia. Porque muitas vezes nós nos apegamos tanto, nós somos apegados às coisas materiais. A maior facilidade que nós temos é apegar às coisas materiais e não nas coisas espirituais. E por esta razão que o mestre, nós precisamos afastar essa palavra da nossa vida e trazer, sim, o amor de Jesus e ver que naquela época a linguagem era totalmente diferente. Se nós trouxermos para o dia de hoje, ele estaria nos dizendo, vocês precisam seguir os meus ensinamentos, seguir mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. E é isso que o mestre nos manda, que eles trazem o seu ensinamento. Agora, quando ele diz assim, deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome a sua casa, seu irmão, seu pai, sua mulher e seus filhos e suas terras, terá cêntuplos por herança a vida eterna. Está em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse, por vós vedes que todos nós deixamos, e nós vos seguimos. E Jesus lhe disse, digo-vos, em verdade que ninguém deixará pelo reino, seus filhos,
que não receba já neste mundo muito mais que no século futuro. O que ele está falando? Quando nós deixamos as coisas materiais, nós deixamos nossos pais, nossas mães, nós vamos já estar reservado para nós, numa vida futura, a gente encontrar o reino de Jesus. Agora veja bem, mesmo que nós deixemos, o importante é o que vem dentro do nosso coração. Quando ele diz deixar, é para nós nos apegarmos e nós seguirmos os seus ensinamentos. Mas deixar a casa do seu pai, muitas vezes os filhos têm que deixar a casa do pai para ir, como se diz, que ele vai no exército, ele tem que deixar. Se uma pessoa vai fazer um trabalho fora, ele deixa a casa. Mas não é o corpo que importa, é os pensamentos. Então nós podemos tranquilamente deixar as pessoas irem, mas o importante é o pensamento. É o que vai de dentro do nosso coração, o que nós podemos passar para as pessoas, o que nós podemos passar de bom para todas as pessoas. Porque se nós deixamos, pelo seu nome, sinal que nós acreditamos na sua mensagem, nos seus ensinamentos. Uma que a nossa filosofia, a nossa religiosidade tem que ser de dentro do coração. Tem que ser profundo da nossa alma. E quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. O que significa essa divisão? Eu não vim a trazer a paz, mas a divisão. E aí ele diz assim, não penses que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, sua filha de sua mãe, sua nora, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu, no meu entender, eu entendo da seguinte forma. Dentro de uma casa, nós somos 5, 6 famílias, 5, 6 pessoas. E cada uma tem uma filosofia de vida. Uma é católica, outra é kardecista, outra é umbandista, outra é seitonoye. Mas nós temos que entender que cada um tem o direito de seguir a religiosidade que quiser. O importante é nós respeitarmos uns aos outros. Respeitar a sua religião, porque o que nós precisamos ver que a religião é o nosso pão espiritual, é o nosso alimento espiritual. Então eu tenho que estar inteirado dentro da minha religião, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter a certeza. E quando eu vou nessa religião, quando eu vou dentro de um trabalho, ou dentro de uma casa, ou numa missa, ou numa reunião, eu tenho que sair lá abastecido, porque é lá que eu vou buscar o meu alimento espiritual. Porque nós temos o arroz, o feijão, o material, mas é o nosso alimento espiritual. E nós precisamos respeitar, nós precisamos entender que cada um tem o direito de ir à religião que ela escolheu, porque a religião verdadeira qual é? Está escrito em algum lugar onde existe qual é a religião mais verdadeira? Não, é aquela que nos preenche. E a religião, a filosofia, a doutrina kardecista, ela nos deixa assim completo. Por quê? Porque ela nos deixa livre para nós irmos. Eu sendo espírita, eu posso ir num casamento, eu posso ir numa igreja protestante, eu posso ir num candomblé, eu posso ir aonde quiser. Porque isso não vai interferir na minha fé, porque a minha fé é uma fé verdadeira, uma fé raciocinada, porque ali que eu sei, ali eu vou fazer, porque cada um tem um dogma. A seitonoye, ela faz culto a antepassados, ela é reencarnacionista. A católica, a gente faz promessa, a gente faz coisa do Espírito Santo, como se diz, trido do Espírito Santo. E
única que não faz nada, que não tem dogma nenhum, que nós vemos que não tem santo, que não tem dogma, não tem nada, é a kardecista. Por quê? Porque ela trabalha num patamar de que o mais importante na nossa vida não são os dogmas, os rituais que cada filosofia faz. Não são os rituais, porque muitas vezes nós vamos numa igreja, fazemos os rituais, mas o nosso pensamento não está lá. E o mais importante são os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Porque são as nossas vibrações que vai atingir aonde quer que nós queiramos. Se nós estamos fazendo oração para uma pessoa que está lá, do outro lado do mundo, no Japão, as nossas vibrações é como um acender e apagar de luz. É por isso que nós nos completamos. Eu estou falando por mim. A doutrina espírita trouxe para mim tudo aquilo que eu necessitava. Ela me devolveu a confiança, a certeza de que eu sou completa com a minha fé, com a minha religiosidade. Que eu nunca estou só. E que tudo na minha vida vai depender de mim. Porque, veja bem, quando nós adentramos na casa espírita, nós achamos, poxa vida, eu vou chegar lá, eu vou sair, sair feliz. Já estou, meus problemas acabaram. Não, eu não canso de dizer isso. Eu não canso de dizer. Ela nos mostra que a nossa vida só vai melhorar, as coisas só vão modificar através da minha mudança interior. A partir do momento que eu assumi que eu, através dos meus pensamentos, através das minhas vibrações e das minhas atitudes, sou eu que atraio as coisas, os problemas e os sofrimentos para a minha vida. E é isso que ela nos mostra. Que é através do nosso pensamento e das nossas atitudes. E ela nos mostra que somos nós que precisamos nos modificar em todos os sentidos. E vejamos bem, Jesus foi a personificação da doçura, da bondade, e ele não cansou de pregar o amor ao próximo. Então, nós temos que entender que tudo isso faz parte da nossa evolução. É igual um médico que vai curar uma pessoa, o médico veio para curar, mas cujo remédio ele provoca uma crise salutar, movimentando o humano e trazendo humores perigosos ao doente. Então, o remédio fez o efeito contrário. Então, despertou na pessoa, essa mensagem despertou nas pessoas uma certa estranheza. Mas por quê? Porque nós precisamos começar a compreender o significado que Jesus trouxe. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu preciso que as pessoas confiem nos meus ensinamentos e sigam os meus ensinamentos para chegar aonde há necessidade. Por isso que ele diz, e aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, ele diz o seguinte, nesse versículo do Evangelho de Mateus, o mestre nos induz ao dever da renúncia do mundo para alcançar a vida eterna. E o que significa renunciar? Se os pais são incompreensivos, o companheiro e o irmão são ingratos, parecem cruéis, é preciso renunciar e procurar trazer a alegria de tê-los melhores e unidos para que trabalhar para o aperfeiçoamento. Para nós trabalharmos o aperfeiçoamento, porque nós temos que permanecer ao lado deles, permanecer batalhando, nos renunciando, para que nós consigamos ter uma vida tranquila, uma vida de mais harmonia. Porque é somente dessa forma que eu estou renunciando e fazendo todo o bem que eu preciso para ajudar o meu irmão. Porque se o mestre me pede para que eu renuncie, eu tenho que partir de mim. Eu que tenho que começar a me modificar, eu que tenho que começar
a compreender e ajudar. Porque eu estou numa filosofia onde eu ouço todo dia, eu leio todo dia, que tudo depende de mim, depende da minha boa vontade. E se eu preciso, se eu quero alcançar o amor do Mestre e a vida eterna, tem que partir de mim, não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte, mesmo que as pessoas não façam a parte dela, porque somente eu fazendo a minha. Porque vai chegar um dia que ela vai dizer, poxa vida, ela está batalhando tanto para a minha mudança e eu preciso fazer a minha mudança também. Porque se eu não fizer a minha parte, eu vou estar em débito. Porque nós sabemos que a doutrina espírita ela nos dá o livre-arbítrio, ela nos deixa bem tranquila para nós fazermos o que nós quisermos da vida. Ninguém vem bater na sua porta, olha, você está fazendo errado. Não, porque nós sabemos que existe que se eu fizer o bem, se eu espalhar o bem, fazer a prática do amor, da caridade, eu estarei cada dia mais feliz. Eu estou caminhando para a minha felicidade, porque a felicidade é o nosso interior. A felicidade ela já existe dentro do nosso interior. Então, se eu fizer a minha parte, eu estarei ajudando os meus irmãos. E eu preciso entender que as pessoas que estão no nosso convívio, mesmo que elas não agradeçam as coisas que a gente faz, mas nós temos que entender que a partir da nossa renúncia, da nossa mudança e da nossa maneira de ajudar as pessoas. Não é exigindo, não é impondo, não posso impor. Eu tenho que dar o tempo para ela. Cada um de nós temos o tempo. E o que nós não podemos é perder a fé, perder a confiança nas pessoas, é vibrar sempre positividade, é estar sempre trazendo essa alegria interior para que eu possa passar essa alegria para as pessoas, para que eu possa fazer com que a pessoa, se ela estiver precisando de auxílio, estiver meia triste, ela levante o seu astral e levante, que é isso que nós precisamos, trazer alegria dentro de nós. Porque nós sabemos que o planeta já está nesse movimento de transição e a gente só ouve coisas ruins. Então nós temos que espalhar alegria, boas palavras, tudo dará certo. Eu tenho certeza que daqui para frente só coisas boas virão e vibrar coisas boas. Porque se eu ligo a televisão de manhã, se eu ligar a televisão 2 vezes por dia no jornal, eu enlouqueço, porque só coisas ruins. E nós temos que olhar para o mundo e acreditar que o amanhã será sempre melhor e que nós temos uma força interior e nós temos essa fé inabalável e nós temos a certeza que não estamos sozinhos. E qualquer pedra que tiver no nosso caminho, nós vamos conseguir tirá-las e levantando a cabeça e dizendo, Pai amado, eu consegui, eu vou chegar lá. E é isso que nós precisamos, porque de coisas erradas, de coisas que nós ouvimos a cada dia que passa, se nós colocarmos dentro de nós, a gente enlouquece. Por isso que existe bastante pessoas que estão com depressão, estão querendo tirar a vida porque estão desnorteadas, já estão presas por causa da pandemia. E ninguém na televisão, você pode passar coisas boas, mas eles não, as coisas boas eles não fazem questão de passar para nós, mas somente as coisas que nos traz, nos deixa triste, nos deixa ansioso, nos deixa amargurado. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Vamos renunciar às nossas coisas, procurar conviver melhor com os nossos familiares, procurar entender mais para que nós possamos conseguir a nossa vida eterna. Que o Mestre espera de nós que sejamos pessoas mais serenas, mais tranquilas, mais compreensivas e que possamos trazer mais o seu Evangelho dentro de nós, através do Evangelho, fazer o Evangelho anular as nossas orações. E é isso que nós precisamos fazer,
diante do nosso planeta e da nossa comunidade. Procurar trazer o amor, a caridade, a humildade, para que possamos ter lá na frente a felicidade futura. E assim vou agradecendo por esta oportunidade, agradecer pela espiritualidade que me colocou as palavras necessárias na minha boca. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre. Eu tenho certeza que vós conhece todos os problemas de cada filho teu e que vós estará dando a força a todos os seus filhos e olhando por cada um deles. Que assim seja, graças a Deus.